Wagner, para melhorar a qualidade do áudio da gravação. E aí esse microfone ele inibe a saída de áudio do meu computador. Então a qualquer momento que você quiser atenção, fica à vontade, me chama aqui, só manda um chatzinho pedindo atenção. Aí eu tiro o conector do computador e a saída de áudio é liberada, a gente pode conversar. Tá bom? Beleza. Bom, eu gostaria de hoje dar sequência e terminar o módulo 2 do curso, que trata dos controladores de torque eletromagnético, ou parte do módulo 2, né, que trata dos controladores de torque eletromagnético aplicados à máquina de corrente contínua, ou aplicados em plantas mecatrônicas baseados à máquina de corrente contínua, baseadas. E só para a gente se situar, né, para a gente não se perder nos cálculos e modelos, dentro do sistema mecatrônico integrado, nós estamos especificamente nesse módulo tratando desta estrutura que está pontilhada aqui, né? O conjunto de equipamentos e controladores que vão receber o comando de torque eletromagnético do controlador por realimentação de estados e garantir que seja sintetizado no eixo da máquina elétrica o torque eletromagnético comandado. Tá? Então tem um conjunto de equipamentos aqui e esse conjunto é detalhado aqui embaixo, né? A gente tem um programa de computador que implementa o compensador, né, de torque, os compensadores de torque eletromagnético e o regulador, né? Então tem uma estrutura aqui que pega o comando de torque, compara com o torque que realmente existe no eixo, calcula um erro de torque, compensa esse erro de torque em um PI e cria um comando de tensão que varia dinamicamente do jeito que precisar para conseguir zerar o torque eletromagnético. Então esse é o objetivo do nosso regulador, né? Criar o comando de tensão elétrica que precisar para conseguir zerar o erro de torque eletromagnético. Zerar o erro de torque significa o quê? Significa ter a garantia que o torque no eixo está igual ao torque que o cliente pediu, que é o motivo da existência dessa solução, tá? E aí a gente então vai pegar esse comando de tensão, aplicar à entrada de um conversor eletrônico de potência, né? Se for um sistema com uma máquina de corrente contínua, o conversor eletrônico de potência potencialmente será um retificador controlado a tiristor. Se for uma máquina de indução, o conversor eletrônico de potência vai ser um inversor de frequência. Se for uma máquina síncrona, também, né, ela também usa como conversor eletrônico o inversor de frequência. Tá? Então, algum conversor eletrônico de potência, o modelo específico vai depender da máquina elétrica em questão. E esse conversor, então, vai garantir que a tensão comandada pelo regulador de torque eletromagnético vai efetivamente aparecer nos terminais elétricos da máquina. Tá vendo? Cada solução, cada sistema de controle que nós temos aqui opera dessa maneira, né? A malha mais externa, ela recebe um comando de posição angular e garante que esse comando efetivamente seja sintetizado no eixo da máquina. A malha mais interna, que é o regulador de torque, ela recebe um comando de torque eletromagnético e garante que esse torque aparece no eixo, né? Essa malha detalhada, inclusive, está aqui embaixo. Ó. Recebe o comando de torque e garante que o torque apareça no eixo. E aí a malha mais interna recebe um comando de tensão e efetivamente garante que essa tensão apareça nos terminais elétricos da máquina. Tá vendo? O princípio é o mesmo. Receber um comando e garantir que esse comando seja sintetizado em algum ponto do sistema mecatrônico. Bom,
E aí, Wagner, com essa tensão aplicada aos terminais elétricos da máquina, né, a máquina vai operar, aqui está a máquina elétrica, e vai então, né, com a tensão adequadamente imposta aos seus terminais elétricos, ela vai sintetizar o torque correto no eixo mecânico. Tá? Então a gente está tratando com essa solução no presente momento do curso. E dentro dela a gente identificou uma dificuldade tecnológica que é a medição de torque eletromagnético. Então a medição de torque, para poder fazer essa realimentação aqui, né, ela demanda um sensor caro e difícil de instalar. Em algumas aplicações impossível, você não tem espaço para conectar o sensor na segunda ponta de eixo da máquina. A primeira ponta de eixo fica para carga, né? Que é o motivo pelo qual a gente monta a solução, tracionar a carga, né? Então, às vezes, nem tem espaço na segunda ponta de eixo para poder instalar o sensor. Então, a gente buscou contornar esse problema tecnológico do sensoriamento, fazendo um controle indireto de torque eletromagnético. Por que um controle indireto? Porque a gente vai medir e regular alguma variável elétrica que seja mais fácil de ser sensoriada, para chegar no mesmo controle de torque que essa malha aqui chegaria. Então essa foi uma condição de contorno que balizou os estudos que nós fizemos nesse módulo da disciplina. E aí, para encontrar uma variável elétrica que nos permita chegar no controle do torque eletromagnético, nós precisamos olhar o modelo da máquina elétrica específica que traciona a aplicação. Bom, e aí em termos de modelo de máquinas, né, nós vimos no curso de teoria de máquinas o modelo da máquina de indução. Esse modelo já está disponível, a gente pode utilizar, e não tínhamos visto ainda o modelo da máquina de corrente contínua. Então a gente começou então a tratar, né, o controlador de torque eletromagnético particularizado a uma planta mecatrônica tracionada por máquina de corrente contínua. Então nós desenvolvemos o modelo da máquina, foi o material das nossas últimas aulas, está até aqui nas notas, né? E desse modelo a gente produziu as equações que regem o comportamento eletromagnético mecânico da máquina. A relação dinâmica entre os sinais elétricos, magnéticos e mecânicos da máquina, né? E uma vez que nós temos um modelo na mão, a gente pode aprender com ele sobre o que fazer com o equipamento para conseguir um determinado comportamento, para conseguir que ele se comporte do jeito que a gente queira. Nós então fizemos uma imersão nesse modelo, né, para aprender do modelo como então escolher as variáveis eletromagnéticas que levariam ao controle do torque, né? E a gente viu do modelo, aprendemos com o modelo que a gente chegaria no controle do torque regulando duas variáveis: o fluxo, o ímã criado no circuito de campo, que é um dos circuitos da máquina, e a corrente que circula no circuito de armadura, que é o outro circuito da máquina, tá? Então, na verdade, a gente então poderia controlar o torque eletromagnético com duas malhas de controle, uma dedicada a regular o fluxo, a outra dedicada a regular a corrente de armadura, né? Bom, mas aí nós nos perguntamos qual que seria uma boa topologia para essas malhas de controle, como seria uma boa lei de controle que nós poderíamos implementar, né,
para controlar essas duas variáveis e, a partir do controle das duas, chegar no controle do torque no eixo, né? E aí, para responder essa pergunta, né, ou seja, qual seria uma boa malha, a gente respondeu o que é bom. O que significa bom aqui? Né? Bom é uma palavra genérica, mas em termos objetivos, para fazer um projeto, o que é bom? Né? Então a gente olhou o seguinte: bom significa ter um desempenho, conseguir sintetizar um sinal de torque com bom desempenho dinâmico, para conseguir atender aos clientes mais exigentes que nós, porventura, venhamos a trabalhar na nossa vida. E os clientes mais exigentes em sistemas mecatrônicos são os que nos exigem, pela sua aplicação, a variação do torque em degrau, que é uma variação muito brusca, tá? Então nós começamos a olhar, dentre as duas variáveis, qual delas é capaz de variar mais rapidamente, né? E aí a nossa estratégia de jogo para montar o controlador seria o seguinte: pegar a variável que varia mais lentamente e mantê-la constante. E a gente viu que era o fluxo do circuito de campo, que era a variável mais lenta, e promover as variações de torque através de variações na corrente de armadura. Então a corrente de armadura passa a acompanhar as variações de torque que a gente precisa, e o fluxo do circuito de campo fica primordialmente constante. Tá? Então essa foi a nossa estratégia, né, baseado no fato de que a corrente de armadura tem uma dinâmica mais rápida. Ela é uma corrente que circula em um circuito elétrico de menor constante de tempo. Então variações nela demandam um tempo transitório menor. O tempo transitório é o tempo gasto para se sair de um valor e chegar no valor final que a gente precisa. Tá? Esse tempo transitório aqui para a corrente de armadura é menor do que o tempo transitório para variações de fluxo do circuito de campo. Bom, então baseado nisso, a gente implementou o nosso controlador, né? E a gente provou aqui porque que, né, a corrente de armadura é mais rápida do que o fluxo do circuito de campo, e nós então chegamos nas duas malhas necessárias para implementar o controlador de torque, né? As duas estão mostradas aqui, né? A primeira delas está aqui, ó, começando no comando de torque eletromagnético, né? Pelo que nós aprendemos no modelo do comando de torque eletromagnético, nós fizemos alguns cálculos e chegamos, alguns cálculos de acordo com o modelo, né? E chegamos aqui no comando de corrente de armadura. E aí a gente implementou um controle realimentado, tá aqui, né, com a medição e realimentação da corrente de armadura, que é muito mais fácil de medir do que o torque eletromagnético. Esse era um dos nossos objetivos, conseguir implementar um controle de torque a partir de uma variável mais fácil de medir, mais barata também, né? Não só a instalação do sensor mais fácil, mas sensores que tenham também um preço, vamos colocar assim, pagável, tá? O sensor de torque é caríssimo, tá? Ele espanta e inviabiliza algumas aplicações. Bom, e aí a gente implementou a malha, né, aqui de regulação de corrente de armadura, né, e montamos o sistema de uma forma tal que variações do torque eletromagnético, né, no comando de torque acabam aparecendo aqui, ó, como variações na corrente de armadura, desde que a gente mantenha o fluxo de campo constante. Manter o fluxo de campo constante significa o quê? Criar uma segunda malha de controle que garanta, o que trabalhe para manter o fluxo constante. Então, se você quer que uma malha, que um sistema qualquer garanta um valor constante para uma variável física, ou garanta um valor qualquer, se você quer que um sistema de controle opere
regulando uma variável, ou seja, garantindo que a variável tem o valor que você quer, né? Como é que você faz isso? Realimentação. Tá? Se você não conhece o momento exato que as perturbações, igual torque de carga, tá? Você não conhece o momento exato e nem o nível exato das perturbações, você vai conseguir a regulação de uma variável pela realimentação, né? Porque através da realimentação você vai comparar o valor que você gostaria para aquela variável com o valor que ela realmente tem. E daí então, né, você vai processar o erro, a diferença entre o que você gostaria para o que você realmente tem. E você então cria uma ação de atuação, no caso aqui um comando de tensão de campo, né, que vai garantir uma alteração na tensão aplicada nas bobinas do circuito de campo, do jeito que precisar até o erro zerar. Então a tensão de campo aqui varia dinamicamente o tempo inteiro, do jeito que precisar, até você conseguir zerar o erro de corrente de campo. Como qualquer malha de controle trabalharia também. Tá? Bom, e aí com isso, né, a gente vai aplicar essa tensão na bobina de campo. Aqui a gente tem a dinâmica, é um circuito RL simples, né? E através desse circuito a gente vai garantir que o comando de corrente de campo do início da malha, né, o valor comandado para a corrente de campo, efetivamente apareça na corrente que circula na bobina do campo. Tá? Multiplicando a corrente pela indutância, a gente tem o fluxo do circuito de campo, que é a segunda variável, né, responsável pela síntese de torque eletromagnético, conforme o nosso modelo mostrou. Tá? Então, essa foi toda a estratégia, né, uma síntese, né, dos trabalhos das nossas últimas 3 semanas. Nós inclusive refinamos essa malha ontem, né, a malha de regulação de torque com compensações de realimentações internas, né, para deixar aqui o controlador atuando somente com comandos, né, de tensão totalmente dedicados à variação de corrente, né, de tal forma a melhorar o desempenho dinâmico dele. E hoje, Wagner, eu queria abordar com você 2 regiões de operação que são geralmente descritas na literatura, tanto artigos, livros, datasheets de inversores de frequência, né, chamadas regiões de torque constante e região de enfraquecimento de campo, ou região de potência constante. Bom, qual é a motivação técnica desse tópico de estudo aqui, né, dessas regiões de torque constante e de enfraquecimento de campo? Bom, quando a gente implementa a nossa solução mecatrônica, né, para regulação de torque com a máquina de corrente contínua, é comum que o conversor eletrônico de potência seja
um retificador controlado trifásico. Então aqui a gente tem os 3 tiristores do grupo cátodo comum. Aqui embaixo os 3 tiristores do grupo anodo comum. Cada braço é conectado a uma fase da rede. Aqui está a rede elétrica trifásica. Tá? E né, o nosso sistema mecatrônico ele vai garantir comandos adequados no gatilho desses tiristores para que seja sintetizado na saída do conversor a tensão de armadura comandada pelo nosso regulador de torque eletromagnético. Tá, igual a gente mostrou no início da aula. E aí essa tensão de armadura vai ser então disponibilizada para alimentação da nossa máquina de corrente contínua. Cujo circuito equivalente está aqui. Aqui é a resistência de armadura, a indutância de armadura, aqui é a força contra a eletromotriz, aqui está o eixo da máquina, que vai sintetizar o torque eletromagnético, né, que a gente aprendeu com o modelo. Ele é proporcional a uma constante de fluxo, vezes o fluxo do circuito de campo, vezes a corrente de armadura. Né? O circuito de campo ele é um circuito à parte, está aqui do lado, né? Criando aqui o ímã. Né? Do fluxo de campo. Tá? A nossa força contra a eletromotriz está aqui. Enquanto a corrente é muito sensível, a corrente elétrica é muito sensível ou tem muita afinidade com o torque mecânico, a força contra a eletromotriz ou a tensão ali ela tem muita afinidade com a velocidade mecânica. Tá? E essas duas relações de afinidade são observadas em outras máquinas elétricas. Tá? A tensão tem afinidade com a tensão elétrica tem afinidade com a velocidade mecânica e a corrente elétrica tem afinidade com o torque no eixo mecânico. Tá? Isso vale a pena saber e levar dessa aula aqui, porque ajuda em muitos contextos e mesmo para outras máquinas. Bom, e aqui, Wagner, nós observamos o seguinte, então, né? Com essa relação de afinidade caracterizada, né, o modelo ensinou para nós, né, a respeito dela. O que vai acontecer, cara? Nós
iremos aumentar a tensão de armadura quando nós quisermos crescer a velocidade mecânica, tá? Nesse circuito aqui, basicamente toda a tensão de armadura é consumida pela força contra a eletromotriz, tá? Essa resistência é pequenininha e em regime permanente a tensão na indutância aqui, ó, ela é proporcional à derivada da corrente. A tensão no indutor vale L dI dt, tá? Então, quando a gente estiver operando em regime permanente, que por vezes é a condição onde nós passaremos os maiores intervalos de tempo da nossa operação, a sua corrente de armadura é constante, você não tem variação nela, tá? Então, sem derivada, sem variação da corrente de armadura, a derivada dela é zero, tá? Com a derivada nula da corrente de armadura, a tensão aqui na bobina da indutância de armadura também é zero, tá? A resistência de armadura que ela é caracterizada pela resistência dos fios de cobre que montam a bobina do circuito de armadura. Então, é uma resistência pequena, né? A gente está comprando um equipamento para ser uma fonte de torque eletromagnético e não um aquecedor elétrico, não é? Não é o nosso objetivo ter um aquecedor elétrico aqui, porque a gente já está queimando dinheiro, literalmente. Então essa resistência ela é baixinha, tá? Disso então a gente pode, né, falar com boa segurança que a maior parte da tensão imposta na armadura da máquina é consumida pela força contra a eletromotriz aqui do circuito de armadura, tá? Vamos escrever essa conclusão aqui para facilitar o nosso raciocínio. Ok? Bom, com essa conclusão, né, a gente pode então também dizer que a tensão de armadura, né, que o conversor impõe é proporcional à velocidade mecânica, né, uma vez que a própria força contra a eletromotriz é proporcional à velocidade mecânica. Bom, tem aplicações que demandam velocidades mecânicas muito altas, né? E aí, como é que a gente atende a essas aplicações nessa solução mecatrônica exposta na tela, né? Então a gente vai aqui responder a essa pergunta com os sinais de tensão, com o sinal de tensão de saída do conversor, né? Então aqui, ó, caracterizando as três fases da rede, A, B e C, tá? Como que esse conversor opera, né? Tipicamente a gente vai ver qual é a maior tensão de linha em um determinado momento. Por exemplo, se, né, o maior dentre as 6 possíveis tensões de linha, né? As tensões de linha são as tensões de fase para fase. A gente pode ter tensão da fase A para B, que foi aquela que eu desenhei com a setinha, de A para C, que é essa aqui, de B para C, que é essa, de B para A, que é essa aqui, de C para A, que é essa, e de C para B, que é essa aqui, ó. Tá? Então, a gente tem essas possíveis tensões de linha
e em determinados intervalos de tempo, né, em cada intervalo de tempo, uma delas é a maior de todas, tá? E aí o que a gente vai observar, né? Você tem aqui, ó, por exemplo, VAB, VAC, VBC, elas vêm nessa sequência aqui, ó. VBA, o VBA é o oposto do VAB, né? Então eu estaria aqui assim. Espera que ele está sem escala. Bom, mas você tem essa sequência aqui de tensões, né? Cada hora uma delas é a maior. E aí, Wagner, a gente busca aqui, ó, ou o conversor busca, né, esse instante de tempo aqui, ó, chamado de ponto de comutação natural. Quer dizer, se fosse um resistor, um sistema, com retificador a diodos, nesses instantes de tempo a gente veria a comutação da corrente de um diodo para o outro, tá? Por quê? Aqui em cima conduz dentre os três aquele que estiver conectado à fase mais positiva dentre as três. E aqui embaixo conduz aquele que dentre os três estiver conectado à fase mais negativa de todas, tá? Então, quando, por exemplo, a fase A for a mais positiva de todas e a fase B for a mais negativa, a maior tensão de linha é VAB, tá? Depois a fase A continua sendo a mais positiva e a fase C passa a ser a mais negativa. Então, a maior tensão de linha é VAC, né? E aí a gente identifica então esse instante de tempo aqui, né, ou o conversor identifica onde o VAC passa a ser a maior de todas, tá? E aí então é escolhido, a partir do momento que há um instante de comutação natural, é escolhido um instante de tempo para poder gatilhar, né, os tiristores associados a fase mais positiva e a fase mais negativa, tá? Então você vai ter, né, uma forma de onda assim, por exemplo, ó. Aqui a gente está aplicando na tensão de armadura, né, com esse sinal aqui em cinza, o VAC, enquanto a fase A é mais positiva e a C é mais negativa. Chegou aqui no instante de comutação natural, a fase B é a mais positiva e a C é mais negativa. Ele começa a contar o ângulo de disparo necessário para sintetizar a tensão de armadura que o controlador está querendo e dispara os dois tiristores adequados, né? Ou seja, o mais positivo é o da fase B, ele vai disparar esse aqui, e o mais negativo é o da fase C, né? Ele já era o mais negativo do ciclo anterior, você só mantém ele ligado no próximo aqui, ó, né? E aí ele conduz, tá? E assim ele vai fazendo, você vai ter uma forma de onda com essa característica. E se a gente quiser subir a velocidade mecânica, tá? Se o cliente pedir, né, um aumento da velocidade mecânica, nós temos que crescer o valor da tensão de armadura, né? Por esse conversor que nós temos aqui disponível, crescer a tensão de armadura significa o quê? Reduzir o ângulo de disparo. Então a gente vai reduzindo ele, até chegar a um ponto que você comuta exatamente no instante de comutação natural. Tá? É o momento que o retificador a tiristor passa a se comportar como um retificador a diodos. E aí você consegue o maior valor de tensão média possível, né? Então aqui no início a tensão média estava aqui, a gente foi crescendo a tensão média na saída, crescemos, chegamos aqui no máximo, não tem como mais, o conversor não entrega
mais tensão de armadura. Ele já colocou tudo que ele podia disponível nos terminais da máquina. E aí, quando a gente atinge esse limite de tensão de armadura, a gente também vai atingir um limite de velocidade mecânica. Não tem como mais crescer a velocidade mecânica pelo aumento da tensão de armadura. Tá? Bom, quando isso acontece, nós poderemos enfrentar um problema com alguns clientes que demandam velocidades mecânicas maiores, né? Tipicamente o acionamento mecatrônico é dimensionado para a gente ter aqui a operação próxima à velocidade nominal quando a gente colocar a tensão nominal de armadura, que é a tensão plena aqui. Tá? Então, com a tensão nominal, você tem aproximadamente a velocidade mecânica nominal da placa do motor. Só que algumas aplicações demandam velocidades mecânicas maiores. Tá? Por exemplo, tem um processo na indústria siderúrgica chamado de laminação de fio-máquina. Tá? O fio-máquina até não é tão exótico de se ver aqui nas estradas de Minas Gerais caminhões transportando bobinas de aço enroladas em carretéis de madeira. Tá? Aquele produto é o fio-máquina. Tá? Ele é usado para fazer prego, ele é usado para fazer arame farpado, ele é usado para fazer alma de aço de pneu. O pneu ele tem uma estrutura de aço, não é só borracha. Tá? E o processo, né, de laminação de fio-máquina, ele demanda muitas cadeiras de laminação. Então são vários acionamentos mecatrônicos colocados em sequência. Né? E aí a gente insere um tarugo de aço, né, na primeira cadeira, com uma bitola aqui típica de 70 milímetros mais ou menos. Então o corte de seção transversal é um retângulo de aproximadamente 70 milímetros. Tá? E aí a área de seção transversal vai sendo gradualmente reduzida em uma sequência de laminadores. Tá? Você não consegue reduzir essa área toda de uma vez até criar, né, um fio de aço, o fio-máquina. Tá? Então nós costumamos ter aqui 30 cadeiras de laminação. Tá? Todas trabalhando com a mesma proposta até chegar aqui na última cadeira. E produzir o fio na bitola final dele. Tá? Uma das bitolas que mais são demandadas no mercado é a bitola de 5,5 milímetros. Tá? Então aqui sai um fiozinho, às vezes até redondinho, tá? Eles conseguem mudar até o formato dele, com 5,5 milímetros de diâmetro. Ok? E aí, Wagner, essa peça metálica que eu desenhei laranja, ela é toda conexa aqui, ó. Tá? Vai tendo a sua bitola reduzida em vários passos, né, em vários laminadores, e ela não é rompida,
É uma peça inteira do início até o final. Tá? E aí, para não romper, né, a peça, o que vai ter que acontecer? Como a área de seção transversal é muito pequenininha no final, a velocidade aqui tem que ser muito alta. Tá? Nesse processo aqui, o pessoal tem velocidades aproximadas aqui de 100 a 110 metros por segundo. Tá? Se você multiplicar isso por 3,6 para saber o valor dessa velocidade em km por hora, tá? Nós vamos estar falando aqui de aproximadamente 360 km por hora. Né? O que é isso? Isso é um carro de Fórmula 1 no final da reta, onde ele está no pico de velocidade. Tá? Então é uma velocidade altíssima. E para acompanhar o acionamento, para conseguir garantir que o produto vai transladar com essa velocidade, nós vamos ter que ter uma velocidade angular aqui altíssima. Tá? Por vezes maior do que a velocidade nominal típica que a gente encontra nos motores comerciais. Tá? Bom, e aí, né, como atender, né, a esse cliente, especialmente aqui nas últimas cadeiras de laminação que demandam velocidade muito alta, né? E um detalhe, demanda velocidade alta e o torque não é tão alto assim. Tá? O torque de carga que vai ser implementado aqui pelo aço em contato com o cilindro de laminação, ele é mais baixo. Por quê? O fio já está muito fininho. Tá? Então ele não oferece tanta resistência assim ao trabalho de laminação. Tá? Então é um cenário de velocidade muito alta e uma demanda de torque mais baixa, um pouquinho menos de torque. Tá? E aí, pelo que a gente, né, mostrou há pouco, nós não temos mais, né, disponibilidade de tensão de armadura. Né, se a gente tiver uma demanda de velocidade exagerada, maior do que a nominal, nós não temos mais tensão de armadura disponível. O conversor já colocou tudo que tinha e a gente não tem mais tensão disponível, né, para poder alimentar a máquina e fazer a velocidade crescer. Né? Existe algum contorno para esse problema? Existe. Né? Esse contorno ele implementado no nosso sistema mecatrônico, fazendo com que o sistema opere numa condição chamada de enfraquecimento de campo. Tá? E como que se processa o enfraquecimento de campo? Deixa eu só ligar a luz aqui do quarto, só um minutinho. Eu tô em aula agora, só um minutinho, porque na hora que eu acabar eu carrego para você. Bom, e como que se processa então, o Wagner, o enfraquecimento de campo e por que ele nos ajuda a fazer com que a velocidade aumente? Né? Bom, inicialmente, né, conforme caracterizado pela segunda lei de Newton, né, se a gente quer que a velocidade cresça, né, de um sistema
mecânico qualquer, tracionado por uma máquina elétrica, nós precisaremos de aceleração angular. Então a gente precisará de variação da velocidade no tempo. Tá? E aí, para que a velocidade aumente, você vai ter que ter também aceleração positiva. Né? O que significa, né, se a gente já estiver operando, por exemplo, na velocidade nominal, digamos que a nossa velocidade mecânica já está aqui no nível nominal. Se a gente quiser então fazer com que ela cresça nesse instante de tempo aqui, tá? Nós precisaremos fazer com que o torque eletromagnético seja maior do que o torque de carga, né, para ter um torque de aceleração positivo. Isso então vai garantir uma aceleração positiva. Tá? Sobre o torque de carga, nós não temos controle, ele é da planta do cliente, né? A gente não tem como mudar o seu valor. Então, se a gente quer um torque de aceleração positivo, nós vamos ter que crescer o torque eletromagnético. Tá? Então, independente da limitação elétrica do conversor, se nós quisermos um crescimento de velocidade acima, o crescimento de velocidade em qualquer condição, nós vamos ter que promover um torque de aceleração positivo. Em grande parte das vezes, isso vai ser implementado com o crescimento do torque eletromagnético. Tá? Então a gente vai ter que fazer com que o torque eletromagnético aumente nesse ponto aqui. Tá? Bom, observa que o torque eletromagnético ele é proporcional à corrente de armadura, igual o modelo nos ensinou. Então, para ter um crescimento do torque, a gente precisaria ter um crescimento da corrente de armadura, tá? Ou do fluxo do circuito de campo, ou dos dois, tá? Ou um crescendo mais do que o outro, muito mais, né? E aqui olhando o circuito de armadura, né, e considerando a estratégia de controle que nós desenvolvemos ontem, né, se a gente precisar de um crescimento de torque, a gente vai manter o fluxo do circuito de campo constante e nós vamos crescer a corrente de armadura, né? Só que aqui a gente não tem mais tensão, né? O sinal de atuação que nós tínhamos para fazer a corrente crescer era a tensão. Só que nós já usamos toda a tensão que tinha. Não tem mais, o conversor não consegue entregar mais. Tá? Então, qual seria o outro caminho, né, para se conseguir fazer essa corrente de armadura crescer, né? O outro caminho que tem é reduzir a força contra a eletromotriz, né? Bom, para reduzir essa força contra a eletromotriz, a gente precisaria reduzir o fluxo do circuito de campo, já que a velocidade mecânica não pode ser reduzida, a gente está querendo crescer ela, é o contrário. Tá? Então a gente precisaria reduzir o fluxo do circuito de campo, né? Se a gente fosse aqui fazer registrar a sequência do nosso raciocínio, a gente quer crescer o torque, o que significa crescer a corrente de armadura, o que significa reduzir a força contra a eletromotriz, o que significa reduzir o fluxo do circuito de campo. Tá? Então a gente poderia tentar atuar aqui sob a tensão da bobina de campo e reduzi-la para poder reduzir o fluxo do circuito de campo, né?
Só que aí vem uma pergunta, que é a seguinte, olha, o torque, ele sim depende da corrente de armadura, né, que vai crescer conforme a estratégia que nós descrevemos aqui. Só que ele também depende do fluxo de campo, e a nossa estratégia preconiza uma redução do campo. Será então que a gente vai conseguir fazer o torque eletromagnético crescer? Né? Por um lado, a corrente de armadura está até crescendo. Só que para fazê-la crescer, a gente tem que reduzir o fluxo de campo. Né? Qual que é o impacto final no torque eletromagnético? Ele sobe, cai, fica constante? Né? O que acontece com ele? Bom, vamos de novo, né, perguntar o modelo. Vamos aprender com o modelo aqui. Se a gente redesenhar esse circuito de armadura aqui embaixo, tá, só para não deixar o desenho carregado, nós teremos, né, basicamente toda a tensão da armadura consumida na força contra-eletromotriz em regime permanente. Então vamos dizer que em um determinado instante a gente tem aqui 600 volts de tensão de armadura, tá? E a força contra-eletromotriz aqui seja de 595 volts. Ok? Essa força contra-eletromotriz, né, vai ser dada aqui pela constante de fluxo, vezes o fluxo do circuito de campo, vezes a velocidade mecânica. Tá? A corrente de armadura está circulando aqui, né, e ela vai ser proporcional, inclusive, à tensão nessa resistência de armadura. Né? Pela lei de Ohm, a tensão na resistência de armadura vai ser o produto da própria resistência vezes a corrente. Tá? Então, nesse exemplo que nós mencionamos, né, com 600 volts na armadura, 595 volts de força contra-eletromotriz e regime permanente, né, onde a tensão aqui na indutância é nula, então nós vamos ter 5 volts de tensão na resistência de armadura. Tá? Digamos que essa resistência de armadura seja de 50 mA. Tá? São valores baixinhos assim. Então a corrente de armadura seria dada pela relação da tensão dividido pela resistência. Né? E o valor dela então ia dar 100 amperes. Seria o valor da corrente de armadura nessa condição de operação aqui. Né? E digamos que a gente já está com velocidade mecânica nominal, né? E gostaríamos de crescer a velocidade. Vamos então propor essa estratégia que a gente colocou aqui encadeada aqui em cima. Tá? Então a gente vai enfraquecer o circuito de campo. Tá? Vamos considerar então que a gente vai ter um novo fluxo do circuito de campo que vai ser 95% do fluxo original que a gente tinha. Tá? Que era o fluxo, esse fluxo original que a gente tinha, que eu chamei de fluxo zero, era o que levava a tensão da força contra-eletromotriz ao valor de 595 volts. Tá? Se a gente colocar
né, um novo fluxo para o circuito de campo que está enfraquecido de 5%, a nova força contra a eletromotriz também vai cair de 5%. Tá? Então ela vai ser 95% dos 595 volts que se tinham. Né? Vamos ver na calculadora aqui quanto que dá isso. volts. Bom, e esse cálculo, Wagner, né, feito desta maneira, se justifica por quê? Né? Ao variar o fluxo do circuito de campo, né, ao promover esse decrescimento que a gente apontou aqui, a velocidade mecânica, né, nos primeiros instantes, basicamente não se altera, né? Porque você pode ficar incomodado neste cálculo ao olhar o seguinte, poxa, mas a força contra a eletromotriz depende do fluxo do campo, mas também depende da velocidade mecânica. E aí no cálculo o professor considerou que a redução na força contra a eletromotriz só estava dependendo da redução no fluxo. Né? Por que eu considerei isso? Porque por conta da dinâmica dos dois sinais envolvidos. Tá? A velocidade mecânica é um sinal de dinâmica muito lenta. Né? É um sinal associado à energia de peças enormes, muita massa, muito momento de inércia. Então é um sistema que varia lentamente. Já o fluxo do circuito de campo é um sinal associado a um sistema eletromagnético, tá? Que tem uma dinâmica mais rápida do que a dinâmica de conjuntos mecânicos. Ok? Por isso, então, que eu assumi que a gente conseguiria essa variação de fluxo do campo sem que a velocidade nem mexesse, dado que o fluxo de campo varia muito mais rápido do que a velocidade. Tá? Então, isso que justifica essa proporção direta que eu fiz aqui. Caiu o fluxo 5%, logo a força contra a eletromotriz também cai 5%. Tá? Bom, aqui no circuito, então, eu vou registrar em verde um novo sinal que ela passa a ter com o enfraquecimento de campo. Então, como nós acabamos de calcular, ela passa a valer 565 volts. Tá? Nós já aplicamos toda a tensão de armadura disponível e vamos continuar com esse nível aplicado, que é o de 600 volts. Só que agora, o que vai acontecer com a corrente de armadura? Né? A corrente de armadura, que pode ser obtida pela tensão sobre a resistência de armadura, né? Antes ela era dada por essa relação aqui. A gente tinha só 5 volts de tensão na resistência de armadura. Eram 600 volts de força de tensão de armadura com 595 volts de força contra a eletromotriz. Agora nós temos 600 volts de tensão de armadura e 565 volts de força contra a eletromotriz devido ao enfraquecimento de campo. Então a tensão na resistência vai crescer muito, né? O valor dela vai passar a ser 35 volts. Né? E a resistência de armadura não mudou. 50 miliohms.
Tá? Então o que aconteceu? Antes tinha 5 volts, agora temos 35 volts de tensão na resistência de armadura. Né? A tensão nessa resistência cresceu de 7 vezes. Logo, a corrente também vai crescer de 7 vezes. Tá? Então observa o seguinte, que às custas de uma redução de fluxo de 5%, nós conseguimos um aumento na corrente de armadura de 600%. Cresceu 7 vezes. Tá? E o torque é proporcional ao produto das duas. Então o torque eletromagnético, né, vai crescer. Né? Você teve uma redução de 5% do campo e um crescimento de 600% da corrente. Então o torque eletromagnético vai crescer bastante. Tá? Vamos observar aqui um crescimento do torque. Com o crescimento do torque eletromagnético, por segunda lei de Newton, nós teremos aceleração, e com a aceleração nós teremos aumento da velocidade mecânica. Né? Cresceu o torque, você vai ter aceleração e consequentemente aumento da velocidade mecânica. Tá? Então essa estratégia que a gente mostrou aqui, né, para conseguir operar a planta mecatrônica em velocidades maiores do que a velocidade nominal, onde a gente não consegue disponibilizar mais tensão para alimentar a máquina, a gente já disponibilizou a tensão toda, ela é chamada de estratégia de enfraquecimento de campo. Né? Um nome, inclusive, bem sugestivo ao que a gente fez. Tá? Então, a nossa estratégia de enfraquecimento de campo. Ok? Bom, e como que ela é implementada, né, no nosso sistema de controle mecatrônico? Então, voltando aqui, agora que nós entendemos a forma como ela é implementada, a gente vai voltar na nossa malha de controle completa, que está aqui, ó, né? E o fluxo do circuito de campo com o qual nós trabalhamos, ele está usado aqui como entrada, né, na segunda malha dedicada à regulação de torque. Tá? Então nós vamos descrever um bloquinho que nos permite operar em enfraquecimento de campo, caso a gente queira, né, ou precise. Então a estratégia aqui vai ser o seguinte, ó, nós manteremos o fluxo do circuito de campo constante caso a gente ainda tenha tensão disponível para aplicar na armadura. Se a gente já tiver aplicado toda a tensão disponível e precisar crescer a velocidade ainda mais, nós implementaremos uma redução do campo ou enfraquecimento do campo, né? Então isso é tipicamente implementado nos conversores industriais com essa característica aqui, ó. É implementado um bloco, esse bloquinho aqui como parte, né, do programa de computador que implementa o controlador.
e o fluxo do circuito de campo é extraído da saída desse bloco, tá? E a entrada do bloco é a velocidade mecânica de operação do acionamento. E aí, o que a gente, como que a gente implementa, né, a solução para se criar, né, um fluxo a partir da velocidade mecânica? A gente faz isso aqui, ó. A gente observa a velocidade mecânica. Peraí que ficou pequeno ainda. Deixa eu aumentar o tamanho dele, só um minutinho. Então aqui, ó, a gente vai observar a velocidade mecânica. E vai escolher, de acordo com a velocidade mecânica, qual que vai ser o comando de fluxo, né? E aí o critério vai ser o seguinte, ó. Se a velocidade tiver dentro dos limites de velocidade nominal, nós temos a certeza que a máquina tem tensão disponível de armadura para conseguir garantir a operação nessa faixa de velocidades. Então, nessa faixa, não precisa variar o fluxo. Então, a gente mantém um fluxo constante, tá? Que é até a estratégia que a gente apresentou ontem, né? Porque essa estratégia nos garante o máximo desempenho dinâmico possível para o sinal de torque, né? Já que o fluxo do circuito de campo tem uma dinâmica mais lenta do que a dinâmica do circuito de armadura. Então mantém o fluxo constante, né? Se a velocidade estiver dentro ou estiver menor do que o módulo da velocidade nominal, tá? Se você precisar de velocidades maiores do que a nominal, o que vai acontecer? A gente começa a enfraquecer o campo. Então, se a gente precisa de uma velocidade maior do que a nominal em sentido horário ou em sentido anti-horário, a gente começa a operar com fluxos cada vez menores, tá? Essa região aqui, ou nessa região para velocidades maiores que a nominal, onde a gente começa a variar o fluxo para conseguir variação de velocidade mecânica, é uma região onde nós não temos como garantir desempenho dinâmico máximo. Então, uma região onde o torque, onde variações de torque serão mais lentas, porque a gente está promovendo essas variações de torque através de uma variável de dinâmica mais lenta, tá? Só que é o melhor que dá para fazer,
né, nessas aplicações de engenharia ou mesmo em qualquer sistema na vida, você não consegue ganhar de todos os lados, tá? Então o trade-off aqui é esse. Nós até conseguiremos, com enfraquecimento de campo, operação em velocidades maiores que a nominal, tá? Mas não temos mais a capacidade de síntese de torque com altíssimo desempenho dinâmico, tá? Para muitas aplicações, esse trade-off aqui é bom, é aceitável, tá? Não tem problema perder um pouquinho do desempenho dinâmico, porque não compromete a planta e porque ela vai operar por longos intervalos de tempo em regime permanente, tá? Bom, um limite teórico e prático também, na verdade ele é implementado nos conversores industriais para a velocidade mecânica, né, é 2 vezes o valor nominal. Então você não opera com velocidades mecânicas muito maiores do que 2 vezes a velocidade nominal. Tá? Nem para um lado e nem para o outro. Por quê? A produção de calor no rolamento e mancais que conectam o eixo rotativo à estrutura estática, ela é proporcional ao quadrado da velocidade mecânica, né? Então você cresce a velocidade, por exemplo, com a velocidade mecânica 2 vezes maior do que a nominal, nós vamos ter 4 vezes mais potência térmica produzida no rolamento, e aí pode danificar o rolamento, tá? Então a gente não passa muito de 2 vezes a velocidade nominal para não ter o rolamento estragado, tá? Bom, esse bloquinho, Wagner, que nós desenhamos, ele vai embarcado no conversor industrial, tá? Então ele é parte constituinte dessa segunda malha, que é a malha de regulação do fluxo de campo, tá bom? E ele opera, né, monitorando a velocidade o tempo inteiro e determinando automaticamente qual que vai ser o fluxo, o comando de fluxo mais adequado de acordo com a velocidade, tá? Isso então complementa o controlador de torque eletromagnético que eu gostaria de apresentar para vocês, né, de desenvolver com vocês aqui nesse módulo, considerando o acionamento à base da máquina de corrente contínua, tá? Vou só complementar aqui esse ramo do bloco que eu tive que apagar para poder fazer o complemento de hoje. Tá? Que era conectado ali em cima. Ok? Bom, e finalizando a aula, eu gostaria de complementar esse conhecimento com uma forma que esse mesmo assunto é tratado em alguns livros e manuais de inversores, tá? Alguns deles desenham essas regiões que eu desenhei aqui, na curva de escolha do comando de fluxo, eles desenham na curva de torque por velocidade angular. E aí você pode encontrar em algum material bibliográfico esse mesmo conhecimento, essa mesma descrição da região de enfraquecimento de campo apresentada na curva de torque por velocidade. E aí como é feita essa apresentação? Os fabricantes colocam um limite
de torque de acordo com a velocidade mecânica. Então, se você estiver operando com uma velocidade cujo módulo é menor do que a velocidade nominal, né, ou no sentido horário ou no sentido anti-horário, o seu limite de operação, os seus pontos limítrofes de operação, né? Me explicando melhor, você pode operar em qualquer ponto aqui, ó, você pode operar com essa velocidade e esse torque, com essa velocidade e esse torque, tá? Ou no sentido oposto, essa velocidade e esse torque, tá? Você pode operar em qualquer ponto desse aqui que esteja limitado entre o módulo da velocidade nominal e o torque eletromagnético nominal, tá? Então, o limite de operação para velocidades menores do que a nominal é o torque nominal, tá? Então, a literatura chama essa região de torque constante. Tá? Então, é a região de torque constante. E aí, esse nome, ele não é um nome muito feliz, não. Tá? Assim, por que eu estou falando isso? Geralmente, os nomes dos equipamentos, das funcionalidades dos sistemas, dos controladores, eles são nomes muito representativos. Tá? Se o nome é objetivo, direto, você vê o nome, você lê o nome, você já sabe do que o equipamento trata ou o que o sistema faz. Tá? Esse nome, né, região de torque constante, para muitas pessoas remete a uma região, né, onde o equipamento tem que operar com torque constante. Isso não é verdade. Né? Não é que ele tenha que operar com torque constante, é que ele é limitado por um torque constante, que é o torque nominal. Tá? Mesmo assim, aí já é uma opinião minha, tá? Só estou compartilhando com você uma opinião técnica minha, tá? Que o nome não é muito representativo. Mas a literatura técnica mundial usa esse nome. Tá? Exatamente desse jeito. Tá? Então, nós não temos escolha. A gente vai ter que conversar com o mundo do jeito que o mundo conversa. Então, né, essa região é chamada de região de torque constante. Tá? Você pode operar em qualquer ponto aqui dentro dela, desde que você não demande torques maiores do que o torque nominal. Tá? Por quê? Se você demandar torques maiores do que o nominal, você vai ter corrente de armadura conforme o modelo nos ensinou. Né? Nessa região a gente vai manter o fluxo constante. E aí, se você quiser torques maiores do que o nominal, você vai ter que ter corrente de armadura maior do que a nominal. Corrente de armadura muito alta significa o que no modelo da máquina, né? Ou no circuito da máquina? Potência térmica muito alta na resistência de armadura, né? Tal como modelado pelo efeito Joule. Aqui, ó, se você olhar o circuito da máquina, aqui, ó, que é o circuito que está azul, que a gente usou no início da aula. Se nós tivermos corrente de armadura muito alta, ela vai circular aqui na resistência de armadura e você vai ter potência térmica excessiva desenvolvida nessa resistência, né? O que vai acontecer? A máquina vai queimar. Tá? Quando ela tem potência térmica excessiva, o sistema de dissipação de calor não consegue pegar esse excedente de potência térmica e mandar para o ambiente. Né? Então isso vai virando, né, variação da energia interna da máquina, que é a própria vibração das moléculas da máquina, né,
conotando um aumento de temperatura com o passar do tempo, ou uma energia térmica, né, que é um efeito acumulado que demanda um tempo maior. Tá? Então, nós não podemos ter torques maiores do que o nominal, que é o que está delimitado por essa reta, para não ter correntes maiores que a nominal e a máquina não queimar. Tá? Quando a gente tiver aqui, velocidades maiores do que a nominal, tá? O limite, os pontos limítrofes de operação não são mais dados pelo torque nominal. A gente vai ter que operar aqui em torques mais baixos, em regime permanente. Tá? Então, já que a gente está crescendo aqui a velocidade, tá? Acima do valor nominal, nós vamos ter que ter um torque eletromagnético menor do que o nominal. Por quê? A potência que a máquina desenvolve no eixo mecânico vai ser dada pelo produto do torque vezes a velocidade mecânica. Tá? Se você está com velocidades maiores do que a nominal, você tem que ter torques menores do que o nominal, de tal forma que a potência mecânica fique igual à potência mecânica nominal. Você não opere com potências maiores do que a nominal, tá? Porque aí a máquina também vai queimar. Ok? Então, essa região aqui, que é a região de enfraquecimento de campo, quando a gente opera aqui com velocidades maiores que a nominal, ela tem um segundo nome. Se refere à mesma região, né, implementada da mesma forma, só que a literatura usa um segundo nome. Pode aparecer os dois, pode aparecer enfraquecimento de campo ou pode aparecer região de potência constante. E o nome região de potência constante não é porque você tem que operar com potência constante, não. É porque o limite de operação é dado por um nível de potência constante, que é a potência nominal. Que é essa aqui que eu estou achurando. Tá? Pode ser, né, com a máquina rotacionando em um sentido ou no outro. Tá? Então, só para enriquecer o conhecimento aqui, para a gente ter condição de entender o recado, né, quando ele for apresentado nesse formato aqui. Alguns materiais bibliográficos apresentam o recado com esse formato, né? Em vez de colocar aqui o fluxo pela velocidade, eles dão o mesmo recado colocando a curva de torque por velocidade mecânica. Tá? Bom, então esse aqui é o meu recado hoje, Wagner. É o que eu queria apresentar. Eu queria então abrir a palavra para suas considerações, dúvidas, saber se você entendeu. Eu estou disponível. Bom, beleza. Qualidade da aula sempre alta, né? Sabe, da precisa demais. E a única coisa que às vezes eu não consigo acompanhar uma coisa ou outra, porque, como eu falei com o senhor ontem, eu não cheguei a acompanhar até a última aula. Mas uma dúvida que eu tive aqui é se essa fase de enfraquecimento, ela às vezes é feita desde o início ou só quando você não pode exercer mais tensão? No segundo cenário que você mencionou, só quando você não tem mais tensão disponível para fazer a velocidade crescer.
é desvantajoso fazer isso desde o início? É desvantajoso porque você passa a ter controle de torque, né, vinculado a uma variável de dinâmica mais lenta, né? O torque ele pode ser controlado pelo fluxo do campo ou pela corrente de armadura, né? E aí, para a gente conseguir variar o torque muito bruscamente, né, como alguns clientes nos exigem, vale a pena promover variações de torque escolhendo a variável mais rápida dentre as duas. E a mais rápida, de dinâmica mais rápida, é a corrente de armadura. Então você até poderia, em alguns casos, implementar variação de torque pelo fluxo de campo. Só que a gente não atenderia com boa qualidade aos clientes mais exigentes, que são aqueles que demandam torque variando bruscamente, o torque integral, sabe? Então por isso que a gente só deixa para variar o fluxo quando não dá mesmo, só na hora que precisa de velocidades maiores do que a nominal, né? E aí, entendeu? E o fabricante, o Wagner, o que acontece? Ele vai querer vender um produto que atenda todo mundo, ele não sabe a demanda específica de cada cliente. Então ele projeta e implementa a solução pensando no cliente mais exigente, de tal forma que, atendendo o cliente mais exigente, ou seja, o que demanda, deixando o inversor para desenvolver o torque com banda passante adequada para atender o cliente mais exigente, ele vai de carona atender os clientes que demandam torque com a banda passante também mais baixa, né? E aí, para isso, então, né, olhando o cliente mais exigente, cujo atendimento também resolve o problema dos outros, eles embarcam a solução com essa estrutura que a gente mostrou aqui, só deixando para variar o fluxo do campo quando não tem mais tensão de armadura disponível. Entendeu? Entendi. O senhor está falando agora com microfone ou sem microfone? Aquele especial que você... Agora eu tirei. Deve ter dado uma mudada no áudio, né? Mudou muito pouco, professor. Ah, legal, cara. Porque... Ah, legal. Eu queria te escutar, e para te escutar, para receber o seu áudio, eu preciso tirar o microfone. É por isso que está sem ele agora. Ah, tá. Entendeu? Mas o senhor tem como fazer uma configuraçãozinha aí provavelmente aí nos dispositivos de som, que você consegue ter o microfone separado e mesmo assim ouvir nos alto-falantes do seu computador. Ah, massa, cara. Eu vou procurar depois então. Eu vou pesquisar como é que eu faço isso aqui no meu sistema operacional ou para minha máquina específica, que isso é relevante, né? Mas eu vou falar para o senhor que a qualidade de áudio ainda está boa. Ah, bacana. Tá bem interessante. Bacana. Não, obrigado aí pelo feedback. Então tá. Ô Wagner, então eu agradeço, cara, aí sua presença de novo. Te desejo uma boa noite, bom fim de semana, tá? E amanhã a gente tinha marcado um testinho, só lembrando, 15 horas, cobrindo o primeiro módulo. O assunto dessa aula de hoje não cai, tá? É só o controlador por realimentação de estados, tá bom? Pelo portal didático. O senhor sabe até qual aula que aprovou, né? Pô, cara, de cabeça não. Hoje a gente deve estar na 19, deve ser alguma coisa até a aula 12, 11, alguma por aí, entendeu? Mas eu não lembro de cabeça. Tem que pegar lá pelo título das aulas no YouTube. É o assunto correlato ao controlador por realimentação de estados. Não entendi. Vai ser nesse mesmo link aqui mesmo? Como é que vai ser? Portal didático. Portal didático. Isso. Beleza? Mas dá para fazer em 2 horas? Tranquilamente. Já acho que é o 4º semestre que eu leciono ela, cara. E tranquilo, a galera faz, nunca teve reclamação com o tempo, não. Sabe? Então é bem justo, é bem dimensionada. Agora, ela é honesta. Se a pessoa estudou, ela faz a prova tranquila no tempo. Se não estudou, não tem jeito. É o contorno da engenharia, entendeu? É honesta, de boa, sem pegadinha, sem desespero. É bem honesta mesmo.
Beleza? Então valeu, cara. Valeu. Boa noite pra você então. Até mais. Valeu.